Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Em Pauta, uma produção conjunta das TVs Câmara Bauru e Botucatu e a TV Unesp, discutindo as questões regionais de interesse. Hoje a nossa conversa é sobre o Cerrado, com um olhar também sobre o Cerrado paulista e suas consequências. No primeiro bloco, a gente aproveitou os nossos especialistas convidados para dar uma dimensão sobre as questões da cobertura vegetal, a sua situação diante dos ecossistemas, as questões mais específicas e também abrangentes com todas as possíveis iniciais consequências. Eu ia iniciar esse bloco convidando tanto o professor Osmar quanto o deputado Rodrigo para a gente absorver o seguinte: tem de um lado uma discussão já de alguns anos sobre a ideia de compensações financeiras na legislação, inclusive, para fazer como um alento aí eventual de proposta que essas cidades como Bauru, Botucatu e as citadas no primeiro bloco possam ter algum tipo de resposta financeira como serviço para a proteção dessas áreas. E de outra, como se sabe, bem pontual, uma questão da disputa na Assembleia Legislativa, em específico do Estado de São Paulo, para a flexibilização de cerrados urbanos. Inclusive, o ex-ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que na época, recentemente, era o secretário estadual do Meio Ambiente, veio a Bauru, e na época eu só fui testemunha disso como jornalista, para defender o chamado flexibilização do cerrado urbano irreversível. Enfim, como no primeiro bloco, um ponto mais imediato de representantes dos interesses muito específicos aqui nas outras cidades, e de outro, uma discussão global, inclusive internacional, sobre essa capacidade ou nossa necessidade de pagar pela compensação eventual dessas preservações. Como vocês veem isso? Olha, esse pensamento de compensação para aqueles que protegem, aqueles que preservam, é uma ideia que já é bem cultivada e exercitada em alguns lugares, né? Ele parte do princípio de que os custos de preservação, o custo de preservação é local e o benefício é nacional ou internacional. Quer dizer, eu tenho prejuízo na minha produção para que todos se beneficiem. Essa é a ideia da prestação de serviços ambientais. Conhecemos bem o caso de Extrema, né? Onde muitas nascentes que formam o complexo de Cantareira, que é a principal fonte de água para a cidade de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo contribui para aquela comunidade onde estão as nascentes dos riachos que fluem para o sistema Cantareira, para que eles preservem as matas nas nascentes e próximo aos rios. Mesmo assim, São Paulo, em poucos anos, ela terá um caos. É duro fazer essa previsão apocalíptica, mas tomara que eu esteja errado. Mas a água do sistema Cantareira e o sistema Guarapiranga, etc., eles estão sendo reduzidos de uma maneira muito rápida, né? Então eu vejo com muita preocupação o abastecimento de água em São Paulo, que deverá acontecer associado a uma educação ambiental para que haja um programa racional de utilização de água, né? A aprender com outros países. Eu tive uma época na Austrália e o banho lá que eu tomava não podia durar mais do que 3 minutos. Não se lavava prato na pia. Era um produto que passava no prato e voltava para a prateleira, né? Até aquela água que pinga do ar-condicionado, eles retêm. É útil, não perde uma gota de água. E eles têm dinheiro para pagar, tinham muito mais dinheiro para pagar, mas não pagavam, uma questão de cidadania, de educação. Porque o problema da água na Austrália, na região que eu estive, em Queensland, é muito grande, muito maior que no Brasil. Então, nós vamos ter que aprender a viver dessa maneira. Talvez tenha que apanhar um pouquinho no começo. Mas, e a outra questão vem de encontro com o que vocês falaram. Talvez aqueles que têm que, de alguma maneira, preservam os seus fragmentos ao longo das nascentes, dos mananciais, de alguma maneira, eles têm que ter uma compensação.
já existe uma lei para isso, foi criada recentemente, mas que se discipline isso, eu não sei que fase que está, o Rodrigo pode depois me explicar melhor, que eu também tenho dúvida sobre isso, mas eu sei que há 1 ou 2 anos atrás foi criada alguma coisa nesse sentido, para que realmente as pessoas possam ter uma recompensa em manter vegetação nativa nas suas nascentes, né? Seria prestação por serviços, pagamento por serviços ambientais que foram prestados. Essa é uma questão. Em relação àquela proposta de flexibilização da Lei do Cerrado, a Lei 13.550 de 2009, é gozado que a proposta de flexibilização dessa lei partiu de Bauru, sob a pressão do mercado imobiliário em Bauru, principalmente, enfim. Mas é uma lei estadual. É uma lei que todos os representantes da Assembleia Legislativa deverão, de alguma maneira, sentir-se beneficiados por ela. Eu só espero que ela não sirva de moeda de troca para negociação para outros tipos de leis, independente de existir uma preocupação sobre a real necessidade de se desenvolver e preservar ao mesmo tempo, que é que deveria ser o pensamento dominante. Ela tem algumas coisas que me preocupam muito, né? Por exemplo, quando ela permite o desmatamento de fragmentos de cerrado em áreas bastante antropizadas, em áreas urbanas, que acontece muito em Bauru. Então, esses fragmentos, em alguns loteamentos, alguns bairros adjacentes, que também estão nas maiores áreas de reserva, estariam todos sujeitos a desmatamento. E fica bem, para mim é difícil também saber qual é o limite da área urbanizada, ou até onde nós podemos considerar uma área antropizada ou não antropizada que justifique a derrubada daquilo. Então, ela não esclarece, não deixa claro esses limites. É bem subjetiva essa interpretação. A outra coisa que me deixa muito preocupado é que, de acordo com a Lei 13.550, que é a área para ser cerrado, no caso de autorizada a supressão do fragmento de cerrado, a compensação deve ser numa área 4 vezes maior, a vegetação do mesmo bioma e na mesma microbacia. Essa proposta de flexibilização, ela muda para uma área equivalente. Então, o desmatamento de 1 hectare, compensação em 1 hectare, a compensação é difícil, como nós já falamos aqui hoje, quer dizer, vai ficar por elas mesmas, as coisas vão passar e teremos só uma única mão de direção, só derrubada. A compensação dificilmente vai acontecer. Enfim, e também ela dispensa a obrigação de preservação de fragmentos em áreas já antropizadas. Então, volta naquela questão. O que nós vamos chamar de área antropizada? Meia dúzia de casas, um loteamento aprovado, um terreno no meio, enfim. Esse limite, essa definição é muito imprecisa. Então, parece-me, né, vamos falar assim, parece-me que ela foi feita para favorecer aqueles que têm interesse em suprimir a vegetação de cerrado. Isso me preocupa muito. Agora, no fundo, há uma deputada que está encaminhando isso, mas não vejo, pelo menos que eu percebi até agora, uma simpatia por parte de outros parlamentares em aprovar essa lei, não. Tomara que isso seja certo. Na Câmara dos Deputados, nós aprovamos a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, é um projeto que eu lutei muito para que fosse votado. A gente está com uma agenda importante para a valorização das florestas brasileiras, das áreas de vegetação nativa, e a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais se transformou na Lei 14.119, foi sancionada esse ano. Nós conseguimos derrubar no plenário do Congresso Nacional os vetos que tinham nela, e agora ela vai precisar ser regulamentada, mas ela permite, entre outras coisas, algo que era bastante polêmico, que é o poder público pagar para o privado manter uma floresta em pé. Então, é uma estratégia importantíssima e nos países onde a política de pagamento de serviços ambientais vem sendo implementada, tem dado bons resultados. Começou na Costa Rica, mas a gente tem aqui os vizinhos, o Equador, o Peru, a Colômbia, com projetos muito importantes, não só para remunerar a manutenção da floresta, como para restaurar áreas de floresta. Outro instrumento importante que está em discussão na Câmara dos Deputados é o mercado de carbono.
Nós teremos a Conferência de Clima agora no final do ano na Escócia, em Glasgow. Eu vou estar representando o Congresso Nacional na conferência e vai estar em discussão a regulamentação do artigo 6º, que é justamente esse mercado de carbono por meio de desmatamento evitado. Então, toda vez que você desmata, você transforma aquela floresta, aquela vegetação em carbono, seja metano com a decomposição, seja gás carbônico com a queima da floresta. Então, é uma estratégia importantíssima, o Brasil vai receber muito recurso e aí vai poder aportar na manutenção dessas áreas. É importante dizer que Bauru não apenas perde com a manutenção do cerrado, como as pessoas dizem. Bauru está recebendo milhões e milhões a mais no ICMS. O jornalista Nelson Gonçalves tem feito várias matérias sobre o aumento de arrecadação de Bauru, e uma parte significativa desses aumentos é em decorrência do ICMS ecológico de São Paulo. O ICMS ecológico, ele amplia os recursos para os municípios que possuem unidades de conservação. Bauru já recebia pela Estação Ecológica, Sebastião Aleixo da Silva, e já recebia pela APA estadual do Rio Batalha. Recentemente, as áreas de Cerrado, do Jardim Botânico, da Unesp, do Lauro de Souza Lima e dos assentamentos do INCRA, essas áreas todas foram transformadas em unidades de conservação estaduais e também já estão trazendo mais dinheiro para Bauru. A legislação do ICMS ecológico foi atualizada recentemente. Isso vai significar um volume ainda maior de recursos para a cidade. Então, a cidade já está recebendo recursos a mais por ter vegetação preservada, né? Isso é importante dizer, porque as pessoas acham que Bauru não recebe absolutamente nada por isso. Bauru recebe, e o valor não é pouca coisa, né? Então, assim, eu particularmente acho que a gente vai ter que ter outras estratégias também, a gente vai ter que ter um cardápio de estratégias, né? Tem áreas que, infelizmente, a gente vai acabar perdendo ao longo do tempo. Vou dar alguns exemplos, né? Esses fragmentos que a gente tem em loteamentos do passado de Bauru, que não foram implementados, porque os loteadores em Bauru abriam as ruas, vendiam os lotes e não colocavam infraestrutura. Então, a gente tem Vila Aviação, Santos Dumont, Vale do Igapó, esses bairros, e eu acho que, particularmente, através de desmatamento ilegal, eles vão estar sendo ocupados ao longo dos próximos anos. Acho que dificilmente o poder público vai comprar essas áreas, que são lotes pequenos, para conservação, né? Embora a cidade tenha uma compensação ambiental muito grande para fazer, em virtude de uma série de obras, uma série de licenciamentos. Concordo com o professor quando ele fala em relação ao texto atual desse projeto de mudança da Lei do Cerrado. O texto é muito ruim. Eu não veria problema nenhum em autorizar o desmatamento de pequenos lotes dentro de áreas urbanas consolidadas, não dentro de perímetro urbano. Perímetro urbano você muda a hora que você quiser, né? Essa que é a grande questão. Você muda o perímetro e autoriza o desmatamento. Então, assim, eu acho que o texto tem problemas, né? A gente teria que definir com clareza que tipo de área urbana consolidada que a gente estaria falando, e a gente teria que avaliar a questão da compensação. Por quê? Porque o desmatamento de uma área de cerrado não é algo que possa ser mitigado. Você não compensa, você não consegue replantar uma área de cerrado da mesma forma como você poderia fazer em tese com uma mata ciliar, né? Que, por exemplo, você pode ter uma autorização de desmatamento de uma mata ciliar para fazer uma ponte sobre um rio, por exemplo. Aquele pedaço você consegue, de certa forma, compensar através do reflorestamento. O cerrado não, né? Então, assim, a gente não tem ainda ferramentas muito boas de compensação e essas compensações, de fato, não acontecem. Só para você ter uma ideia, tem um estoque de TCRAs, que são os termos, né, de compensação aí, por desmatamento no estado de São Paulo, tem um estoque na CETES de mais de 1 milhão de hectares que não foi plantado. E o Estado também não executa ninguém. Então, eu acho que o texto tem problemas sérios, é algo que precisava ser discutido sem paixões, né, obviamente que a gente é apaixonado pelo Cerrado, mas eu acho que a grande questão é a gente discutir com racionalidade, né, e não um texto sendo colocado para atender interesses aí do mercado imobiliário, que é a ocupação contínua dessas áreas. Não são meia dúzia de lotes no distrito. O que está em discussão é o desmatamento de grandes áreas. O senhor citou, né, o mercado imobiliário, e exatamente esse é o tema da pergunta que o colega nosso da TV Unesp de Bauru encaminhou e que a gente vai ouvir agora o nosso colega Júlio Penharol, então, participando conosco desse Em Pauta,
e depois, logo em seguida, vocês mesmos podem responder, né? Quem se sentir mais à vontade para começar, tá bem? Vamos ouvi-lo. Olá a todos! As cidades, incluindo as pequenas e médias como Bauru, Botucatu e Marília, elas expandem seus perímetros urbanos, muitas vezes também pressionadas pelas questões econômicas e imobiliárias, por empresas que querem construir novas edificações. A minha primeira pergunta é, então, como conciliar esta pressão com o que sobrou do Cerrado? Em Bauru, muitas vezes, as APPs e as APAs, elas costumam ser apontadas pelos donos de terra e também pelos empreendedores como obstáculos para esta expansão. É o que eu já disse, né? Eu acho que a gente vai precisar ter outras estratégias. As cidades precisam olhar com mais carinho para essas áreas, nós precisamos ter uma integração da política urbanística com a política ambiental dos municípios. Bauru é uma das cidades que tem um plano para o seu cerrado, para as áreas de floresta estacional. Nós temos em Bauru áreas de proteção ambiental que foram criadas justamente para disciplinar o crescimento da cidade. O Brasil está tendo um problema muito sério de desindustrialização, isso não é um problema de Bauru, é um problema do país, e aí muitas vezes a cidade se culpa, achando que nós estamos perdendo indústrias por conta da lei do Cerrado, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos perdendo indústrias porque o Brasil não é competitivo mais do ponto de vista de produção industrial. Quase tudo que se produz no mundo vem da Ásia. Agora, a gente tem aí um desafio para enfrentar, né? Como é que a cidade vai crescer de forma organizada? Como é que a gente vai redesenhar o crescimento das cidades? No caso do Brasil, a maior parte do desmatamento não é por conta de cidades, é por conta da agricultura. No caso específico das cidades paulistas, uma boa parte do desmatamento é por conta do crescimento de cidades. É o caso de São Carlos, é o caso de Bauru, é o caso aqui da vizinha Agudos, é o caso de Botucatu, onde você está tendo uma contínua expansão das cidades. São cidades médias, cidades fortes, cidades que têm uma pujança e que as pessoas querem ocupar essas áreas. Normalmente as áreas de cerrado elas foram ficando por ter um solo com menos aptidão agrícola. Então, quando plantaram café em Bauru, optaram por plantar café nas encostas do Batalha e não na região de Cerrado. Desde os anos 70, aprendeu-se a utilizar o Cerrado para agricultura. Então, muitas dessas áreas foram ficando. Então, assim, eu particularmente acho que vai ter que ter uma integração das políticas públicas, de desenhar, inclusive, o que serão essas áreas daqui para frente, quais serão ocupadas, quais não serão ocupadas, quais farão parte aí de um grande cinturão verde para a cidade. As cidades que têm essas áreas, com certeza, serão muito mais valorizadas nas próximas décadas do que cidades que, infelizmente, desmataram 100%. Nós temos cidades aqui da nossa região que desmataram 100%. Eu vou dar um exemplo, Barra Bonita. Barra Bonita desmatou 100% da sua cobertura de vegetação fora das APPs. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco mais para frente do que ficar olhando só para o passado, né, e utilizando os mesmos instrumentos financeiros que a gente tem hoje, os mesmos instrumentos urbanísticos que a gente tem hoje. Bom, eu acho que o Rodrigo já respondeu bem essa questão. Em termos de APPs, a APP é Código Florestal Brasileiro, ela tem que ser respeitada e há um motivo para que elas existam. Geralmente estão associadas à fonte de águas, nascentes, rios, sem os quais, e nós já falamos dos problemas que nós estamos tendo e teremos por conta da disponibilidade de água para abastecimento da população. Então, a APP é plenamente justificável e não se justifica alguém contrariar ou, de alguma maneira, ocupar APPs, né, sem que isso incorra no crime ambiental. As APAs não significa que elas impedem o crescimento. Na verdade, as APAs também foram criadas com motivos. As APAs bauruenses, todas elas foram criadas principalmente por conta de fontes de água, que é o Batalha, principalmente, Vargem Limpa, né, e o da Água Parada. Quer dizer, de alguma maneira, quem as criou, o grupo que as criou, acho que teve uma visão de que no futuro nós estamos tendo já problemas com fontes de água de boa qualidade.
com certeza, esse procedimento, essas ações serão reconhecidas como sendo medidas que já previam um problema maior e essas APAs foram criadas. Mas hoje ainda eu acho que a grande pressão que é exercida sobre essas áreas protegidas resume mais na ignorância daqueles que fazem essa pressão por não entenderem. Eu vejo que as pessoas confundem com grande frequência o que é uma APP, o que é uma APA, o que é uma reserva, o que é uma área verde, eles colocam tudo, e são coisas completamente distintas, criadas por motivos diferentes. Talvez valesse a pena um esclarecimento da real natureza de cada um e o porquê que eles foram criados. Porque motivos para que eles existirem existem, são motivos bastante fortes. Eu vou emendar aqui na questão, sugerindo para começar pelo Rodrigo, tendo como dois elementos uma parte do que já foi dito atrás. Colocar o tema, um subtema, né, que é a questão da defesa em alguns locais, como aqui na região central do estado, para transferências do licenciamento ambiental. Me parece que isso já aconteceu na municipalização em Campinas, é uma das vertentes desse deslocamento do eixo de atribuições, e inserir junto, já que a gente está falando da relação com água, mas neste momento, Rodrigo, se é correto o raciocínio sem catastrofização, mas de preocupação e alerta, assim como o sistema Cantareira está para a decrescente produção de água ou fornecimento em São Paulo, se o Batalha também vale como exemplo aqui em Bauru, por exemplo, na mesma escala, ou estou exagerando? Você colocou duas questões aí. Vamos lá. Eu quero falar um pouco mais dessa questão da água, Nelson. O plano nosso de recursos hídricos, o nosso plano de abastecimento, foi contratado ainda no meu governo, que foi debatido muito na Câmara nos últimos tempos. Ele levou em consideração as questões fluviométricas e pluviométricas, né, de rio e de chuva, daqui para trás. Não se olhou o que vai ser daqui para frente. Eu, particularmente, analisando uma série de estudos, notadamente agora o último estudo do IPCC, que saiu, o último relatório do IPCC, e olhando para o Rio Batalha, como é que ele está hoje, eu particularmente acho que o Bauru vai ter que procurar uma outra fonte de abastecimento e talvez não seja o Rio Batalha. Tá? A gente olhou as chuvas dos últimos 50 anos, mas as chuvas daqui para frente serão completamente diferentes. Nós já ganhamos nos últimos 5 anos, olhando dados atuais, a gente já perdemos nos últimos 5 anos pelo menos um mês de chuva. O nosso período de seca está com 15 dias, está começando 15 dias antes e está terminando 15 dias depois. Então, assim, não é uma questão de catastrofismo. A situação ela realmente é catastrófica, mas nós vamos ter que ter um olhar para o planejamento um pouco diferente. Talvez a ideia que a gente tem, né, de recursos naturais inesgotáveis, que basta uma obra física se resolve, eu acho que a gente vai ter que repensar isso. A população cobra o poder público e o poder público cobra também de quem está à frente do poder público soluções rápidas e milagrosas. Botucatu, por exemplo, nós estamos aí com a Adriana, Botucatu está fazendo uma grande represa, gastando 50 milhões, pelo menos a última vez que eu vi, o orçamento estava em torno de 50 milhões para fazer uma grande represa para resolver o problema de abastecimento de água. Só que a torneira é a mesma. A represa, você só armazena a água. A nascente, os córregos que abastecem essa represa são os mesmos. Então, corre-se um risco da gente ter uma grande represa que vai ficar uma boa parte do tempo do ano vazia. Né? Então, assim, a gente vai ter que repensar uma série de situações. E o Cerrado é importantíssimo que a gente coloque ele, que a gente coloque isso na mesa, né? Que a gente coloque isso na discussão. Né? E não só no caso específico do Cerrado, né? A conservação, de maneira geral, da nossa vegetação nativa, que inclui a vegetação do Cerrado, a vegetação ciliar, enfim, as vegetações ciliares. Esse ano a vegetação ciliar do Batalha inteira queimou com a geada,
E ainda bem que não pegou fogo, porque esse pedaço de fogo se queimava de Bauru até o Tietê, né? E a maior parte das plantas que tem na Mata Ciliar do Batalha não são plantas resistentes ao fogo, né? Não são plantas resilientes como a gente tem as do Cerrado. Então, acho que a gente tem um desafio enorme aí pela frente, de discutir, inclusive, a questão do abastecimento das cidades. Eu vejo uma questão, é o conhecimento de funções ecológicas de fragmentos de vegetação e a divulgação desse conhecimento. Eu estou falando dos pesquisadores, eu estou falando da universidade, onde concentra a maior quantidade de pesquisadores. A academia, ela estuda bem isso daí. Entre os membros da academia, é conhecido a importância da vegetação nativa, a sua relação com a água, a sua existência com o clima, enfim, ela tem as respostas para muitas dessas questões. O problema é como que se pode utilizar dessas respostas e empregá-las numa gestão. A universidade ela não se busca na universidade essas respostas, ou será que a universidade não oferece essas respostas? Então, parece-me que há uma espécie de uma redoma na universidade, onde o trânsito entre aquilo que se aplica e aquilo que é gerado não acontece. Então, eu queria lembrar um pouquinho o começo da fala do Rodrigo, que ele falou uma coisa muito importante. Se nós estamos caminhando para um período mais seco, que vai comprometer a disponibilidade de água, talvez seja importante conhecer quais são as espécies adaptadas a esses períodos secos e que elas venham entregar os futuros fragmentos, sem ter a necessidade de se despender de dinheiro com irrigação dessas plantas ou ficar plantando coisas que acabam não se desenvolvendo por falta da água. Então, hoje, por exemplo, dois tipos de matas secas e semissecas, as matas da Caatinga e a vegetação do Cerrado. Talvez elas sejam muito importantes nos fragmentos de vegetação nativa que vão realizar serviços ecossistêmicos. A academia tem essas respostas, mas eu gostaria de saber quais gestores têm essas respostas disponíveis e, quando têm, fazem uso dessas respostas. Então, essa questão também de conhecimento. E outra coisa, a universidade, os pesquisadores, eles devem ter cada vez mais condições de fazer essa produção de conhecimento. O que não está acontecendo no momento atual, quer dizer, há uma campanha até de se desacreditar os pesquisadores. É terrível isso, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que também o conhecimento, o planejamento em cima do que se sabe, com fundamentação científica séria e responsável, hoje ela é imprescindível. Os problemas existem e as soluções elas talvez possam existir desde que sejam fundamentadas em conhecimentos com razoável grau de serem corretos. Professor falou de pergunta, de questionamentos. A gente tem mais uma pergunta, mais uma colaboração do nosso colega Júlio Penharol. Vamos assistir e depois fiquem à vontade para comentar. A minha segunda questão é: qual o sentido de manter áreas de cerrado que não formam corredores ecológicos, sem manter o fluxo gênico? A grande questão que a gente tem hoje é que 100% do Cerrado Paulista está no formato de fragmentos. Então, nós podemos dizer que 100%. O que nós temos, a diferença é que nós temos fragmentos pequenos e fragmentos médios. Mesmo as grandes reservas de cerrado são fragmentos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho, é a gente avaliar a importância biológica dessas áreas, o grau de eutropização dessas áreas, o quanto de fato essas áreas estão isoladas ou não. Não dá para simplesmente dizer, olha, fragmentos abaixo de 1 hectare, abaixo de 10 hectares não tem importância. Não dá. Nós estamos numa situação onde nós temos um bioma criticamente ameaçado.
Não estamos falando mais apenas das espécies, estamos falando de um bioma inteiro ameaçado. Mesmo nos pequenos fragmentos, nós temos o recebimento anual de aves, por exemplo, de aves migratórias que chegam e utilizam esses fragmentos, né? Então, assim, nós temos que ter um olhar muito mais do que esse olhar simplista, nós temos que ter um olhar para a nossa paisagem. E é difícil, é muito difícil, porque a gente cresceu tendo um olhar diferente, né? A gente olha, é muito mais fácil você planejar aquilo que você está olhando, do que você fazer um planejamento de paisagem, né? Onde você começa a olhar as conexões, começa a entender também que vegetação não é apenas com a finalidade de manutenção da fauna, a vegetação também tem uma função em si, né? Então, eu acho que é um debate que precisava ser aprofundado, né? Obviamente que pequenas ilhas de vegetação dentro da área urbana, da malha urbana, têm uma importância menor do que áreas de vegetação, onde a gente consiga criar corredores maiores, onde a gente consiga manter a genética daquelas espécies ali preservados. Eu acho que a gente tem aí, enfim, um grande desafio que precisa ser colocado. Eu acho que parte dessa pergunta ela já foi respondida anteriormente. O estudo de corredores ecológicos é um estudo em andamento. Ele ainda apresenta muitas questões a serem respondidas. Porque quando nós fazemos um corredor, geralmente os corredores aproveitam as APPs ao longo dos rios, dos riachos, né? Seriam áreas que naturalmente ou por lei deveriam estar protegidas. Então, a ligação com essas APPs entre um fragmento cerrado e o outro não iria desapropriar áreas maiores, né? E permitiria um fluxo higiênico entre um fragmento e o outro, aumentando a diversidade genética e, consequentemente, a operação de ecossistemas naqueles ambientes. Então, a primeira pergunta que se faz, quais seriam os organismos que podem se valer desses corredores, né? Quer dizer, existem algumas respostas, alguns organismos parece que facilmente transitam por esses corredores, e parece-me que alguns não têm, por exemplo, espécies vegetais, por exemplo. Os ambientes ribeirinhos, eles têm um ambiente edáfico, o ambiente do solo, diferente dos ambientes dos interflúvios, das partes mais altas. Então, uma planta de cerrado adaptada a um ambiente mais seco, de solo mais profundo, ela não teria sucesso, a sua semente, em germinar num ambiente úmido, ou com silt, ou com matéria orgânica em grande quantidade, ou mesmo encharcado. Então, o fluxo gênico não se daria, a menos que aquele corredor transitassem animais dispersores de sementes através deles. Mas muitos animais, eles não necessitam necessariamente dispersores, são aves principalmente, desses corredores. Então, o estudo de corredores, a princípio, ele é interessante, mas ele é limitado para algumas espécies, né? Precisa aprender um pouquinho mais sobre eles. Mas seriam desejáveis, uma vez que, para algumas espécies, ele aumenta o fluxo gênico. Os fragmentos que não estão ligados por corredores, talvez eles possam ter a sua importância residindo como reservas gênicas, né? Gênicas, nós teríamos um potencial genético nas plantas que medram ali, que numa situação talvez de ampliação dessas áreas naturais, ou busca de sementes, de propágulos para um processo de restauração, de propagação, de enriquecimento, essas áreas ofereceriam esses propágulos, né? Talvez fosse, embora muitos dos fenômenos, muitas interações atribuídos ao cerrado, no sentido de grande expansão, também de uma maneira mais localizada estaria ocorrendo aí, né? Nesse ambiente, como oferta de alimento para a fauna, a retenção de água, pelo menos na localização daqueles fragmentos, e outras funções. Mas, é claro, teoricamente, os corredores são desejáveis.
embora não se possa afirmar que eles são eficientes para o trânsito, para o fluxo de todas as espécies de cerrado. Legal, professor Osmar Cavassan, Adriana Ribeiro, que junto com a gente participou desse bate-papo. Lógico que Cerrado dão outros tantos programas. Obrigado, Rodrigo Agostinho. Eu só vou pedir aqui 30 segundos final, para a gente não ficar só com a ponta, Rodrigo, se você puder, por favor, é que eu acabei citando o licenciamento ambiental, né, com uma medida em Campinas. Se você puder comentar, depois a gente agradece já, por favor, aí de Brasília, você ter dedicado esse tempo ao nosso bate-papo e também ao professor para poder complementar, por gentileza. Realmente ficou para trás essa questão do licenciamento. Eu defendo que a Prefeitura de Bauru, ela tem hoje a gestão plena da área ambiental e que eu defendo que ela possa licenciar parte do licenciamento florestal, notadamente o corte de árvores isoladas, que é algo bem simples e que a Prefeitura teria condições. Não acho desejável que a Prefeitura assuma o licenciamento de desmatamento, até porque uma boa parte do desmatamento que nós ainda temos no município de Bauru é desmatamento feito pela própria prefeitura, às vezes para abertura de uma rua, para liberação de uma tubulação de esgoto, e não é desejável o autolicenciamento. O desmatamento privado que a gente tem hoje na cidade, basicamente, é ou desmatamento para fins de obras de utilidade pública, como é o caso agora, que nós estamos tendo aí desmatamentos ao longo da rodovia Bauru-Ipauçu, ou situações de desmatamento ilegal, né? Então, assim, a gente está vivendo no estado de São Paulo uma situação de quase desmatamento ilegal zero. É importante a gente deixar isso registrado, enquanto outros estados têm um desmatamento muito alto. No caso do estado de São Paulo, o desmatamento ilegal é muito baixo hoje, né? Mas eu particularmente acho que a gente tem estrutura assim para fazer um licenciamento simplificado, licenciamento de árvores isoladas, um licenciamento de atividades de baixo impacto e baixo risco. Está saindo uma nova lei de licenciamento ambiental, que eu tenho lutado muito contra ela. Vou ter reunião nas próximas semanas com diversos senadores, porque a matéria está em debate no Senado, onde a gente está procurando formas de mitigar aí os problemas. E, no mais, eu quero agradecer essa oportunidade. É sempre importante falar sobre o Cerrado, né? Ele sempre foi encarado como o patinho feio aí da vegetação nativa brasileira. Sempre foi muito difícil falar de Cerrado, defender o Cerrado, né? Eu já fui ridicularizado em outras entrevistas por defender Cerrado, então eu sempre fico feliz, né? Ainda mais estando aqui do lado do professor Osmar, que inclusive fez parte da minha banca do mestrado, que foi sobre o Cerrado de São Paulo. Então fico feliz de estar aqui falando com vocês sobre isso. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Professor, muito obrigado por ter participado conosco desse bate-papo junto com a Adriana aqui. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer estar presente com você, rever o Rodrigo, né? Está com a Adriana, você, Nelson. E vamos aguardar, esperar que nós tenhamos no futuro algum tipo de pensamento organizado e com revisão de valores a respeito, não só do Cerrado, mas todos os ambientes naturais do nosso país. Obrigado ao professor Osmar, ao deputado Rodrigo, a Adriana Ribeiro, que acompanhou a gente aqui no Em Pauta, lá de Botucatu, aqui no estúdio da TV Câmara Bauru, e do Júlio Penariol, que colaborou conosco com a terceira parceira, a TV Unesp, aqui de Bauru. Em Pauta é isso, discussão de temas regionais que interessam a todos aqui na nossa aldeia. Até o nosso próximo encontro.